Você fica nervoso ou inseguro quando precisa falar em público? A timidez e a falta de preparo podem transformar o ato de se apresentar em verdadeiro terror. Mas as técnicas do teatro podem ajudar você a superar esse desafio. Hoje vamos conversar sobre as técnicas teatrais que tornam as apresentações mais expressivas, descontraídas e com mais naturalidade. O programa Cenários está no ar. As técnicas teatrais são cada vez mais procuradas para melhorar as apresentações em público. Quais as técnicas que os atores usam que podemos usá-la em nosso dia a dia? Como podemos emocionar, cativar as pessoas com a nossa fala? Para responder a estas e a outras questões, o programa Cenários recebe o ator e palestrante Emílio Gama. Tudo bom, Emílio? Tudo bom, Marcos? Emílio, quais as diferenças das técnicas da oratória com as técnicas do teatro para quem precisa falar em público? Olha, na Grécia Antiga, a oratória e o teatro se desenvolveram e chegaram a um apogeu onde a oratória foi muito influenciada pelas técnicas teatrais da época. Só que com o passar do tempo, a coisa foi ficando muito formal na oratória. Então, muitas convenções começaram, até em função da magistratura, em função de cerimoniais. A oratória foi criando um número de regras, de convenções, a introdução, a perolação e vários termos que você precisa, hoje em dia, dominar até para se tornar um bom orador, seja em situações formais. Já o teatro, não. O teatro, ele trabalha com a vivência, ele trabalha com a experiência. Então, no teatro, você se preocupa com o que falar, mas principalmente no como dizer aquilo, no como fazer aquilo gerar ação. O teatro por natureza, ação. Então, você transformar palavras em ação, ou suscitar emoções, é algo que acaba te deixando mais no domínio da sua comunicação pessoal. O seu estilo acaba sendo mais privilegiado. Agora, a oratória, dependendo como a pessoa aprende essas técnicas, pode deixar a fala dela mais dura, rígida, até de certa forma mecânica, né? Você falou bem, dependendo como ela aprende. Porque a oratória, ela desenvolveu-se com o teatro na Grécia. Então, ela tem técnicas específicas que trabalham muito uma roteirização, como eu já falei, mas a questão é que o teatro, ele dá mais vida, ele seria um complemento às técnicas de oratória. Eu acho importante, sim, trabalhar com a oratória, mas não como passam por aí. Muita gente ensina oratória na base da receitinha. O teatro não tem como você ensinar receita. Você trabalha com muita improvisação, você trabalha com técnicas, com informações, mas a pessoa acaba desenvolvendo o estilo dela se comunicar, a maneira dela dizer a coisa, o gesto, o olhar, tudo isso ilustra, é como ela transmite, como ela expressa o que ela está pensando e sentindo naquele momento. E quais outros benefícios que as técnicas teatrais proporcionam para quem precisa usar a comunicação no dia a dia? Olha, o principal é a vivência. Você consegue, através do teatro, se colocar numa determinada situação e aí você não trabalha apenas ouvindo sobre aquilo ou falando sobre aquilo. Você age. E quando você age, você trabalha a sua percepção auditiva, a sua percepção visual, a sua noção de espaço. Então você tem uma experiência completa, uma experiência sinestésica. Eu até brinco, o teatro em relação a muitos mecanismos, ele é 3D. Emílio, você ministra um curso que aborda esse ponto, esse e outros pontos, que é o curso Teatro para Não Atores. Agora, por que teatro para quem não é ator? Olha, primeiro, existe um preconceito, ou uma ideia equivocada mesmo, de que só quem é ator pode fazer teatro. Só quem fez uma escola, quem tem a vocação. Não é verdade. Eu parto do princípio que todos nós somos teatráveis. Na infância, nós imitamos os nossos pais, pegamos escondidos os sapatos, vestimos as roupas, a menina faz usa a maquiagem da mãe, reproduz os penteados, né? Brincando de casinha, a menina ela tem uma boneca, se ela coloca que aquela boneca está doente, se você perguntar para ela, o que ela tem? Ela vai te responder com todos os detalhes, porque para ela é para valer, ela brinca para valer. E o teatro é uma brincadeira para valer, nós brincamos seriamente, mas nós brincamos.
Então, o teatro, nessa hora, ele é uma excelente ferramenta para quem quer se soltar, para quem quer ampliar o seu repertório, quem quer trabalhar com o seu repertório gestual, vocal, expressivo, quem quer aprender qual é o papel que ele desempenha nessa vida, em determinado contexto no qual ele atua. Tudo isso acaba tornando o teatro uma excelente ferramenta para qualquer profissional. Então, eu parto do princípio que teatro para não atores é um complemento na formação de quem quer se desenvolver na sua profissão. O curso acaba trazendo as emoções que a pessoa tem. É uma forma também dela se autoconhecer, não é? É sim um trabalho de autoconhecimento. Você trabalha com o seu corpo, com a sua voz, com a sua expressão facial, corporal, com o seu pensamento e, consequentemente, você acaba expressando ideias e sentimentos. Então não tem como fugir da emoção nessa hora quando a gente lida com sentimentos. Agora, a questão é a seguinte, quando nós trabalhamos com expressão, as pessoas às vezes, quando estão em situações profissionais, elas colocam a razão na frente da emoção. Não é necessário isso. Você pode trabalhar a emoção integrada com a razão, é só desacelerar, respirar, fazer a coisa com tranquilidade, e a sua apresentação, na hora, a expressão de uma ideia, ela pode ser objetiva, mas ao mesmo tempo ela pode ser emocionante. E um ponto que deixa a apresentação brilhante é a forma como você interpreta o que está sendo dito, né? E isso os atores sabem fazer muito bem. Agora, como que eu posso pegar um texto, ou mesmo uma ideia que eu tenho na cabeça, e dar vida na hora de interpretar isso? Pois é, o teatro ele trabalha muito o que fazer, mas principalmente como fazer. Então a maneira como você faz, como você interpreta, sim, faz uma grande diferença. Vou te dar um exemplo, se você, em determinada situação, você tem que dar um aviso. Se você não tem qualquer conhecimento teatral, ou se você vai só pela emoção, você tem que avisar sobre o perigo, você chega... gente, pelo amor de Deus, essa norma de segurança tem que ser muito bem orientada, nós temos que tomar muito cuidado. Você observa que a pessoa está falando uma oitava acima. Parece uma... É um estudo que existe. Quando você começa a falar de uma maneira muito alta, você está expressando insegurança. E você pode até alertar as pessoas nessa hora, mas você está passando mais o seu pavor do que cumprindo a função, que é alertar. E aí é diferente. O como. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é sério. Presta atenção nessas normas, por quê? Porque as consequências que isso aqui pode ter não é somente para o bolso da empresa, mas para a sua saúde, para a sua segurança. Você está dando um tônus. Você, ao mesmo tempo que está falando calmo, você está dando uma agressividade. Tipo, presta atenção. É diferente disso aqui. Isso aqui, o cara está gritando, está desesperado, esse cara é apavorado. Então, como faz diferença? Do mesmo jeito, quando você está trabalhando elementos da sua fé cênica. O mágico, quando você está imaginando, contando uma história para envolver um cliente. Por exemplo, para uma pessoa que precisa vender, que é um vendedor, como que ele pode usar isso? Usando a sua memória emotiva, entre aspas, usando o seu trabalho de visualização. Imagina que o cara é um vendedor de vinho, mas odeia vinho. Ele vai morrer de fome? Não. Ele tem que usar a imaginação, na hora ele tem que pensar em alguma coisa muito gostosa. Então, quando ele estiver falando do vinho, ele tem que estar com água na boca, senão ninguém vai comprar. É um fracasso, cara. Então, nessa hora, o ator trabalha com a imaginação. E ele dá uma emoção ao que ele visualiza. E essa emoção não é a emoção do ator de uma forma, digamos, patológica. Não, é emoção no sentido da sensibilidade da emoção. Tem um sabor especial aquilo. E aí a gente acaba, em essência, comprando a ideia, né? E o produto, é claro. Agora, Emílio, a pessoa que já fala em público no dia a dia, no trabalho, em que momento ela pode procurar um curso que aborde técnicas teatrais? Eu acho que, na verdade, quanto antes, porque o teatro pode agregar muito a qualquer profissional, na verdade, a qualquer pessoa. No meu parecer, o teatro deveria existir no currículo escolar desde o começo, para ensinar as pessoas a terem o melhor controle do seu organismo, da sua expressividade, das suas emoções. Não aquela emoção patológica, aquela ansiedadezinha simples, com uma respiração correta, uma postura onde você aprende a distensionar, tudo isso pode tornar a pessoa um melhor indivíduo e, claro, um melhor profissional.
Agora, todo mundo, uma vez na vida, já foi ator, né? Vestiu um personagem para persuadir, para emocionar ou para mentir mesmo. O desafio é saber fazer isso diante de uma plateia ou diante de uma pessoa mesmo. Agora, se você tem interesse em conhecer mais sobre o curso que o Emílio ministra, você visita o site academiadopalestrante.com.br/cursos. Obrigado, Emílio, pela sua participação. O prazer foi meu. Você pode também conferir os outros vídeos no site academiadopalestrante.com.br/cenários. Até o próximo programa.